Se você já estudou mediana, eu acredito que você vai concordar comigo que o cálculo é muito tranquilo de ser feito. Até mesmo se você nunca estudou, ou se você até já estudou e não lembra de nada, tem problema não. Essa aula também é para você, tá? Porque eu acredito que com a resolução dos dois primeiros exemplos, o primeiro inclusive já está aparecendo aqui na tela, você vai conseguir sair dessa aula sabendo calcular a mediana. Mas o foco central dessa aula nem é esse. Nós vamos falar sobre como o Enem tenta dificultar a nossa vida, em alguns casos, não são todos, para fazer o cálculo de mediana, tá? Depois da resolução desses dois primeiros exemplos, eu falo sobre isso e, claro, vou te dar a dica para que você possa contornar e conseguir calcular a mediana de uma forma mais rápida em algumas questões do Enem. Então vamos lá, a resolução desse primeiro exemplo pergunta qual a mediana do conjunto e aí nós podemos perceber que esse conjunto tem os elementos 0, 7, 5, 4, 8, 3, 6, 2 e 1. Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular a mediana é fazer o rol. O que é o rol? É a organização dos dados em ordem crescente ou decrescente. Existe alguma regra para que eu saiba quando é crescente e quando é decrescente? Não, essa regra não existe, tá? Você pode fazer aí o seu critério em qualquer problema. Você pode escolher crescente ou decrescente. No meu caso, você vai me ver sempre resolvendo, principalmente nessa aula, claro, utilizando os dados em ordem crescente. Mas se você optar por organizar os dados em ordem decrescente, sem problema nenhum, você consegue chegar no mesmo resultado, tá? Então vamos lá, vou organizar esses dados aqui em ordem crescente. Eu consigo perceber que os dados estão de 0 até 8, tá? Então eu vou colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí o que é mediana, caso você não saiba? Mediana é o elemento central de um conjunto de dados. Então nós queremos encontrar o elemento que está no centro desse conjunto. Então, para que isso possa ser feito de uma maneira mais fácil, eu costumo sair cortando pelas extremidades. Como assim? Corto o 0 e o 8, que é o primeiro e o último. E aí vou cortando 1 e 7, 2 e 6, 3 e 5. E aí veja que sobrou um elemento. Esse elemento é justamente a nossa mediana, que eu vou representar assim, ó, mediana, MD, é igual a 4, tá? Então veja a importância da gente ter feito essa organização dos dados em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Se a gente utilizasse os dados como eles estão distribuídos aqui no conjunto, a mediana que nós encontraríamos seria 8. Só que, na verdade, a mediana desse conjunto de dados é igual a 4. Então, caso você não soubesse, é assim que a gente faz, tá? Organiza os dados e encontra o elemento central, a dica que eu dou. Essa não é a dica principal dessa aula, tá? É sair cortando pelas extremidades até chegar no elemento que se encontra no centro. Vamos ver mais um exemplo que vai ser um pouquinho diferente. Olha só. Qual a mediana do conjunto? Que tem os elementos 12, 10, 9, 9, 13, 11. Então, do mesmo jeito, eu vou começar organizando esses dados em ordem crescente. Vai ficar assim, ó, 9, 9, 10, 11, 12 e 13. Aí vou sair cortando pelas extremidades. Corta aqui o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo. E veja só, se eu corto o 10 e o 11, não sobra nada, né? Então, o que é que eu tenho que fazer nesses casos? Você vai pegar os dois elementos que sobraram, nesse caso o 10 e o 11, e calcular a média entre eles. Então, a mediana, ela nada mais é do que 10 mais 11 dividido por 2. Ou seja, 21 dividido por 2, que é igual a 10,5. Essa daqui é a mediana desse conjunto de dados. Pois bem, veja só, eu quero que você note que nesse primeiro exemplo, nós tínhamos um número ímpar de elementos. É um total de 9 elementos. E aí, quando nós saímos cortando pela extremidade, sobrou apenas um elemento. E ele é justamente a nossa mediana. E isso sempre vai acontecer quando o número de elementos for ímpar. Aqui nesse segundo exemplo, nós temos um total de 6 elementos, né? Que é um número par. Sempre que o número de elementos for par, vai acontecer o que aconteceu aqui. Sobraram 2 elementos. Com esses 2 elementos, nós calculamos a média entre eles e essa é justamente a nossa mediana. Só que aí vem
o que eu quero trabalhar nessa aula. O que é que o Enem faz para tentar dificultar a nossa vida em algumas questões? Não é em todas não, tá? A gente tem questões fáceis de mediano. No Enem 2024, por exemplo, caiu uma que, se eu não me engano, tinha apenas 5 elementos. Se não era 5, era 7, mas era um número baixo. Mas enfim, tem alguns casos que o número de elementos vai ser muito grande. Por exemplo, 400, 1000. E aí, como é que a gente organiza esses dados, sai cortando pela extremidade até chegar no elemento central? Fica complicado. Não é verdade? Então veja só, qual é a dica que eu vou lhe dar? Existe uma dica para quando o número de elementos do conjunto for ímpar e para quando a quantidade de elementos, na verdade, do conjunto for par. Veja, eu vou usar esses dois exemplos aqui. São números baixos, mas eu posso utilizar até porque a gente já resolveu e fica mais fácil. Nesse primeiro exemplo, como eu falei, nós temos 9 elementos. Digamos que você pegue um número alto. Não, mas nesse caso vamos usar o 9 mesmo. Você vai fazer o seguinte, ó. 9 dividido por 2 é igual a 4,5. Então você vai pegar esse 4,5, você vai arredondar para cima. Você vai ficar com 5. Ou seja, o elemento que você está procurando, ele está na 5ª posição. Veja que isso foi justamente o que aconteceu aqui quando nós fizemos o nosso rol. O 0 é o primeiro, o 1 é o segundo, o 2 é o terceiro, o 3 é o quarto e o 4, que foi justamente a nossa mediana, ele está na 5ª posição. Então, quando o número de elementos for ímpar, você vai dividir esse número de elementos por 2, vai dar alguma coisa, 0,5, sempre vai dar alguma coisa, 0,5, e aí você arredonda para cima. Você vai ter a posição do elemento que você está procurando. Isso vai facilitar bastante, a gente vai ver na prática, viu? E quando for par a gente faz o quê? Ó? Veja, nós temos aqui 6 elementos, você pegaria e faria o seguinte, ó, 6 dividido por 2 é igual a 3. Ou seja, você está procurando o elemento que está na 3ª posição, mas, como nós vimos, tem um a mais. Então, você vai pegar o que está depois dele, nesse caso, o que está na 4ª posição, tá? Então, você procura os 2 elementos que estão ocupando essas 2 posições e calcula a média entre eles. Veja que foi justamente o que aconteceu aqui, ó. 9 é o primeiro, 9 é o segundo, aí 10 é o terceiro e 11 é o quarto. Foi justamente os elementos que nós utilizamos para calcular essa mediana aqui. Claro que com esses números baixos fica muito simples, mas vamos ver agora na prática com números altos para você ver o quanto ajuda a saber dessa dica, tá? Pegando questões anteriores do Enem, a gente começa então com essa daqui do Enem 2014 PPL. Veja só, os salários em reais dos funcionários de uma empresa são distribuídos conforme o quadro. Nós temos aí o quadro com o valor de salário e com o número de funcionários que recebem o determinado salário, né? O salário correspondente. E a pergunta é simples, a mediana dos valores dos salários dessa empresa é em reais. Então veja, isso aqui a gente teria que fazer o seguinte se a gente fosse pela maneira tradicional. 24 funcionários recebem um salário de R$ 622. A gente teria que fazer o quê? 622, 622, 622, 24 vezes. E depois fazer a mesma coisa com os outros números. Ó. Até que com o 1.244 e 6.220 seria tranquilo, né? Mas depois vem o 3.110 com 20 funcionários. Então isso daria um trabalho danado. Mas agora você já sabe o que você tem que fazer. Veja, quantos funcionários, que na verdade é o número de elementos do conjunto também, né? Tem nessa empresa? 24 mais 1, 25. 25 mais 20, 45. 45 mais 3, 48. É um número par de elementos. Nós fazemos então o seguinte. 48 dividido por 2 é igual a 24. Nós queremos então o elemento que ocupa a posição 24 e também o que vem depois dele, ou seja, o elemento que ocupa a posição 25. Olha como ficou fácil. Quem é o elemento que ocupa a posição 24? Se nós organizássemos da maneira como eu comecei, com 622, nós teríamos 622 da posição 1 até a posição 24. Então, o elemento que está nessa posição aqui é o 622. Já na posição 25, nós não teríamos mais 622, e sim 1244, né? Que, ó,
tem um funcionário com esse salário, ele estaria na posição 25. Então, na posição 25, vamos colocar aqui 1.244. E aí, como nós sabemos, é simplesmente calcular a média entre eles. Deixa eu realizar essa soma aqui separado, 1.244 mais 622, 6, 6, 8 e 1. 1.866 dividido por 2, isso daqui vai dar 933. Então, nós temos como resposta para essa questão a alternativa B. Vamos a mais uma. Ó. Essa questão aqui diz o seguinte: para as pessoas que não gostam de correr grande risco no mercado financeiro, a aplicação em caderneta de poupança é indicada, pois, conforme a tabela, que mostra do período 2005 até 2011, a rentabilidade apresentou pequena variação. Então, ok, nós temos aí a tabela, vamos ver qual é a pergunta. Com base nos dados da tabela, a mediana dos percentuais de rentabilidade no período observado é igual a... Opa, veja só, nós temos aqui uma quantidade até pequena, né, de elementos, daria para organizar esses dados, fazer o rol e calcular tranquilamente, mas nós podemos ser ainda mais rápidos se nós fizermos o seguinte. Quantos anos nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu sei que 7 dividido por 2 é igual a 3,5, então o elemento que eu estou procurando ele está na posição 4, arredondando para cima. Então vamos lá. Ó. Quem que é o primeiro elemento aqui? Lembrando, estou organizando os dados em ordem crescente. Se você quiser fazer na decrescente, você encontra o mesmo resultado, tá? Então, o mais baixo aqui é o 4,9, esse aqui é o primeiro. Depois nós temos o 6,2, esse aqui é o segundo. Depois, acho que é o 6,4, terceiro. E, por fim, nós temos o 6,8. Esse daqui é o quarto. Esse daqui é justamente quem nós queremos, né? Essa daqui que é a mediana. Então, a resposta é a alternativa D, 6,8. Mais uma questãozinha aqui, ó. Essa daqui do Enem 2022, ela diz o seguinte: uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma unidade básica de saúde, que é a UBS, é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. Temos aí então o quadro, vamos ver o que é que a questão quer da gente. O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é... Então veja só. Voltando aqui agora para o quadro, nós temos que 100 famílias têm 0 crianças, 400 famílias têm 1 criança. Isso daí a gente teria que fazer o seguinte, ó, colocar o número 0 100 vezes, depois o número 1 400 vezes. Não dá. Acho que nem espaço na prova a gente tem para isso. Talvez na folha de rascunho, mas aí ela vai embora toda. Então vamos fazer o seguinte. Qual é o total de famílias que nós temos aqui? Que seria igual a dizer, né? Qual é a quantidade de elementos do conjunto que a gente tem. Então veja. 100 mais 400, 500. Mais 200, 700. Mais 150, 850. Mais 100, 950. Mais 50, 1.000. São 1.000 famílias, são 1.000 elementos dentro desse conjunto de dados, do 0 ao 5, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. 1.000 dividido por 2, eu sei que é igual a 500. Eu quero, então, o elemento que se encontra na posição 500 e também o elemento que se encontra na posição 501. Então, vamos lá. Quem que é o elemento que está na posição 500? Olha só. Se eu olho para esses dados em ordem crescente, do 1 ao 100, o elemento é 0. Do 101 ao 500, o elemento é 1. Então, colocar aqui 1. Agora, quem é o elemento que está na posição 501? Veja que há uma mudança aqui. Até o 500 era o número 1, né? Do 101 até 500 era o número 1. Do 501 até 700 é o número 2. Então, vamos colocar aqui o nosso número 2. Pronto, acabou. É só realizar esse cálculo agora, dividindo essa soma por 2. Isso daqui é igual a 3 dividido por 2, que é igual a 1,5. Então, a resposta dessa questão é a alternativa B.
Vamos a mais uma, essa daqui do Enem 2023, e ela diz o seguinte, essa daqui está trabalhando com média, moda e mediana, mas é claro, a gente vai resolver só a mediana, tá? Que é o foco da nossa aula. A gente não vai responder mediana e moda, e até por conta disso a gente não vai conseguir saber qual é a alternativa correta dessa questão, mas sem problema nenhum, o nosso objetivo aqui nesse vídeo é aprender a calcular a mediana de uma forma mais rápida. Então essa questão diz o seguinte, ó. Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Nós temos aí então esse gráfico de barras, né, que expressa essa relação dita na questão, e enfim, vou deixar até esse comando passar porque, como eu falei, nós tínhamos que calcular essas 3 medidas de tendência central para no final comparar e saber qual é a resposta correta. Mas a gente vai focar aqui só no cálculo da mediana, tá? Então vamos lá. Quantos motoristas temos nessa empresa? A questão disse aqui para a gente que são 160. Então nós fazemos 160 dividido por 2, que é igual a 80. Então, nós queremos, claro, o elemento que ocupa a posição 80. E o subsequente, que é o 81, né? O que vem logo depois dele, 80 e 81. Então, vamos lá. Quem é o elemento na posição 80? Cuidado na leitura desses gráficos de barra, tá? Sei que muita gente acaba não tendo familiaridade. Então, fica a dica aí para você praticar, porque você está vendo, o Enem cobra. Então, veja só. 10 motoristas realizaram uma viagem, tá? A leitura que a gente faz aqui é a seguinte, vou até usar uma cor diferente para dar um destaque e te ajudar a realizar a leitura aqui do gráfico. 10 motoristas fizeram uma viagem, tá? Essa barra aqui é o que está expressando isso, ó. Então, se a gente coloca esses dados em ordem crescente, a gente teria que colocar o 1 10 vezes. Isso se repetiria com o 2. Veja que 10 motoristas também fizeram 2 viagens. Então, a gente teria que colocar depois o 2 10 vezes. Então, olha só. Do 1 ao 10, os elementos 1. Do 11 ao 20, os elementos 2. Agora, veja. 55 motoristas realizaram 3 viagens. Então, isso acontece o seguinte, ó. Da posição 21 até a posição 75, nós teríamos o 3. Agora, 25 motoristas realizaram 4 viagens. Então, veja só, da posição 76 até a posição 100, o elemento que nós temos é o 4. Então, claro, os elementos que ocupam a posição 80 e 81 é 4. Essa média vai dar 4, né? Porque 4 mais 4 dividido por 2 é 8 dividido por 2, que enfim, para ser direto aqui, é 4. Tá bom? Então essa daqui é a nossa mediana. Como eu falei, a gente não consegue resolver a questão sem a média e sem a moda, mas o nosso foco aqui mesmo foi a mediana. Então agora você já sabe, quando o Enem jogar um monte de dados para que você tenha que calcular a mediana, que você olhe e diga, vai ser praticamente impossível organizar esses dados aqui e sair cortando pelas extremidades, assim como a gente fez nesses 2 primeiros exemplos aqui, ó, você sabe. Pega o número de elementos, divide por 2. Se for ímpar, é só arredondar. Se for par, é só pegar o número que deu e o que vem logo depois, que você vai conseguir resolver a questão muito mais rápido. Espero que eu tenha te ajudado. Caso isso tenha acontecido, é só curtir o vídeo e também se inscrever no canal caso você não seja inscrito e se preparar para outras aulas.